Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo aí, certo? Tomei a iniciativa aqui de tentar gravar esse vídeo para explicar uma situação aí que está acontecendo comigo, né? Hoje é dia 3 de outubro de 2018, o momento que eu gravo esse vídeo. Eu no dia 26 de setembro eu perdi no STF por 2 votos a 1 o meu recurso de apelação sobre a condenação que eu recebi em outubro de 2012 aí, sobre o crime que me foi imputado aí de ter participado aí do sequestro do vereador, né, meu amigo e ex-vereador Darinho. E o que acontece? A partir disso daí, eu venho recorrendo, né? Desde a condenação venho tentando recorrer e venho tentando aí rever essa situação absurda que foi essa condenação, né? E eu vou explicar antes que as pessoas fiquem especulando e falando. Eu já falei isso em outros momentos, mas eu acho que cabe agora, né, que se esgotou aí os recursos, cabe eu falar um pouco sobre o processo aí de uma forma que talvez eu ainda não tenha conseguido verbalizar e expressar aí em momentos anteriores. Vamos lá. Tudo eu acredito, né, que tudo começa, tudo isso se acontece na minha vida a partir do momento que eu vou para a disputa para deputado estadual e aí eu saio como um dos candidatos mais votados da história da cidade em 2010. Eu alcancei 13.989 votos. Isso me deu uma grande projeção e visibilidade, bem além do que eu imaginava na política local, né? E de fato meu mandato também estava indo muito bem, as coisas que eu estava fazendo, né? Dentro dessas coisas todas que eu fiz, teve um projeto de uma feira noturna que eu consegui trazer para a cidade, que são as feiras noturnas que tem hoje no Alegria, no Rosas, no Recanto, enfim, as feiras noturnas que tem hoje espalhado pela cidade. E o que acontece? Essa feira noturna ela foi parceria com um cara que tinha me procurado uma vez, que eu tive pouca relação, mas eu conheci ele em 2008, no momento da reeleição lá, e que depois a gente perdeu contato e ele voltou, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante dele. Mas a Feira Noturna foi um projeto também que me deu grande visibilidade pela cidade, grande sucesso, enfim. E eu estava caminhando aí de uma forma ascendente na política da cidade. E eu não vou esconder que eu sempre fui uma pessoa controversa, minha controvérsia na política, meia polêmica, né? E que tensionava bastante. E também não vou esconder que eu sempre tive lado na política, né? Eu nunca me aproximei da burguesia da cidade, da elite da cidade, seja elite política, seja elite financeira, elite ou essa burguesia, né? A elite dos departamentos públicos aí, né, que se tratam como elite, se consideram elite, né? Nunca tive próximo a ninguém do poder judiciário, do poder executivo, da delegacia, nada disso. Meu mandato sempre foi pautado com o povão, com as pessoas simples, com as pessoas da periferia de Morato, as pessoas mais humildes. Essa foi a marca do meu mandato e a gente, graças a Deus, isso tinha uma grande vitrine. E eu não tinha problema de entrar também, divergir de problemas que eu achava absurdo na nossa cidade, de debater de frente contra abusos e coisas que eu via na minha cidade. E isso obviamente movimentou, gerou, mobilizou, atraiu para mim coisas boas e coisas ruins, né? E aí eu acho que é onde entra o ponto dessa condenação. Eu hoje eu posso falar, tem um processo, eu posso falar de forma aberta, já que tudo já aconteceu, né? Foi assim, eu me recordo que em 2011, do nada, surgiu aí a notícia que o vereador Darinho tinha sido sequestrado. E no começo começou aquelas especulações, algumas pessoas falaram que era fabricado, falso, enfim, não sabia o que tinha acontecido.
Eu recordo que minha posição em relação a isso foi de surpresa e apreensão, porque o Darinho era uma das poucas pessoas que eu tinha amizade na Câmara. E eu tentei, na ocasião, naquele momento cego, sem saber direito da situação, até procurar, com os contatos que eu tinha, saber se tinha alguma notícia e tentar interceder e ajudar. Na ocasião, eu estava com uma agenda para Sumaré. Eu tinha um evento em Sumaré que eu fui, que acho que era inclusive do próprio PT, e a gente estava nessa... Eu estava, não estava na cidade. Eu já tinha se marcado essa atividade. Eu sei que depois, dois dias depois, graças a Deus, o Darinhos apareceu, e aí a gente começa acho que a investigação, né? O processo de investigação do processo, a partir das informações que ele presta. Enfim, eu me lembro que o Darinho ficou muito abalado, a gente se falou logo que próximo, né, quando ele retornou, a gente se falou, expressei minha solidariedade e até então preocupado, porque até então jamais eu achava que isso teria alguma coisa que iria resultar no que resultou. Né? E mesmo, assim como eu falei, o Darinho era uma das poucas pessoas que eu tinha amizade dentro da Câmara. E aí veio o seguinte, veio o processo, passado algum tempo, prenderam aí uma pessoa, e eu vi pela televisão essa apreensão dessa pessoa. E essa pessoa, e aí eu abro parênteses aqui, é uma pessoa que eu tinha tido um conhecimento, porque eu fui apresentado por uma pessoa em comum a isso. E aí começou a acontecer coisas que eu comecei a perceber que poderiam, ou não, diretamente ou indiretamente, me envolver nesse processo. Porque eu conhecia a pessoa comum, né? Tem um barulho aqui, eu estava olhando. Eu conhecia a pessoa em comum que a gente tinha... que tinha participado disso, e fiquei muito apreensivo e quis procurar, inclusive tomei a iniciativa de procurar saber pela essa pessoa em comum que a gente tinha, se ela tinha inclusive algum envolvimento ou não, porque eu temia na ocasião que isso fosse usado contra a minha pessoa, porque eu sabia que ele só queria uma brecha para fazer qualquer coisa contra a minha pessoa. E aí, para minha tristeza e péssima surpresa, foi confirmado que sim, né, que tinha um envolvimento dessa pessoa. E que, na verdade, ele até me confidenciou na ocasião que a situação não era para fazer um sequestro, mas era porque ele realmente teve um problema com a feira. Era o cara que era idealizador da feira, que era o cara que eu ajudei a trazer a feira. Teve um problema na feira porque o Darinho não queria deixar a feira, ele estava se sentindo ameaçado e coibido pelo Darinho, e o que ele quis fazer, na verdade, era planejar uma situação para assassinar o vereador Darinho. Essa é a verdade. É óbvio que me deparar com isso daí me alterou e me abalou profundamente. Foi algo que mexeu comigo. Só que naquele momento as coisas estavam muito no início das investigações, no calor do início das investigações, e a gente acreditava que as apurações se daria de forma correta, para o desfecho correto da solução desse crime, né? Que era um crime bizarro e que eu condenei veementemente com essa pessoa a partir do momento que ela me expôs isso. Só que assim, essa pessoa já tinha exposto isso daí, não só para mim, mas para outras pessoas também, até pessoas do convívio do Darinho, que ela tinha uma igresia, como se fala, né, contra o Darinho. Então, beleza, foi deixando. O que me causou surpresa foi que, não sei o que aconteceu, que a partir do momento que o processo prende esse cara, que era amigo em comum do cara que organizou a feira, acontece que na delegacia começa a surgir meu nome no processo. Né? Começa a surgir meu nome, e aí, de forma muito estranha, começa a ser perseguido, começam a vir pessoas falar comigo da delegacia, pessoas que eu nunca tive liberdade e amizade, começam a vir falar, insinuando coisas e tal, começam a perseguir a minha esposa, perseguir o carro, colocaram coisas no carro. Enfim, começa um clima de que eu sou projetado e incluído como se fosse. E eu, sentindo já isso, eu fico com bastante apreensão, né, e procuro entender e falar, poxa, o que está acontecendo? Só que as pessoas, eles não falam abertamente o que está acontecendo, simplesmente fazem insinuações, né? E eu sei como delegacia como esses caras Esses caras, eu tinha mandato, eu sabia que as pessoas olhavam para mim, não viam um político, via dinheiro, via recursos, via facilidades. E aí só que eu, com a convicção plena de inocência, eu não recuei a esses caprichos, né? Então a pessoa vinha falar, e uma vez um ganso que trabalhava na delegacia veio insinuar que tinha aí
que eu tinha que conversar com fulano, porque tinha que resolver, porque meu nome aparecia e tal, que não sei o quê. E começaram esses rumores aí envolvendo meu nome. E essas conversas eu recebia muito mal, porque eu sabia, que eu primeiro na minha convicção de inocência, que isso não tinha nada a ver comigo, e eu sabia que as coisas tinham que ser feitas da forma, ao rigor da lei, da forma correta, a investigação e a apuração de uma denúncia tão grave quanto essa. E eu era uma pessoa pública, com grande expressividade, grande conhecimento pela cidade, acabado de sair de uma eleição de deputado mais votado da história da cidade, enfim, tinha tudo para ser o prefeito da cidade em 2012. Então eu achava que isso ia ser feito com cautela, com prudência dessa parte. Mas o que aconteceu foi o contrário. Aconteceu que pouco depois eu fui chamado para uma conversa particular, onde tive uma testemunha, que participou dessa conversa, uma testemunha influente na cidade, e que a conversa foi meio que insinuativa, né? Insinuando que eu tinha que, se eu não desse dinheiro, e não ia resolver, eu ia ser incriminado e tal. E eu até falei para essa pessoa que eu não queria que ela se comprometesse com nada e ninguém, já que ela tinha poder e influência, porque eu não ia ceder nada, porque eu não ia ser achincalhado pelos escroques da delegacia, né? Eu não ia ser, como chama, extorquido e coisas do tipo, porque eu era inocente, eu não tinha nada a ver com isso, eu tinha essa convicção plena. Mas aconteceu que isso continuou andando, o processo foi andando, e aí foi me dado alerta que eu teria que constituir defesa e advogado, porque eu ia ser colocado como investigado desse processo. Isso, para mim, sempre fui uma pessoa que correu pelo certo, sempre lutou pelo bem, sempre quis as pessoas, nunca me envolvi com corrupção, né, nunca fiz nada nesse sentido, e não tinha lógica. Para mim não tinha lógica, porque, poxa, eu podia ter ficado milionário com corrupção na cidade, eu podia ter ficado, com a minha inteligência, eu podia estar muito rico com a corrupção, e a corrupção naquela época, inclusive, não dava tanto crime, não dava tanto risco, não corria tanto, não causava tanto problema a corrupção, né? O máximo que era ter que devolver dinheiro, era pegar uma pena de 1, 2 anos, uma coisa muito leve. E eu nunca me envolvi com corrupção, que poderia ter me mudado minha vida, me deixado milionário, muito rico. E por que eu ia me envolver logo no sequestro de um companheiro, de um cara que eu sabia que não tinha tantos recursos, que tinha muita especulação, mas que não era dessa forma, né? Não era tratado da forma como as pessoas achavam. Ele não era multimilionário, não tinha muito o que oferecer, porque nós tínhamos condições quase que iguais, né? A vantagem é que o Danilo sempre foi empresário e tal, tinha um pouco mais de recurso, mas não era. Eu sabia que eu não estava lidando com um milionário. Imagina, para que eu iria participar de um sequestro envolvendo mais 2, 3, 4 pessoas, que a divisão desse butim ia me dar, não ia mudar a minha vida, não ia me deixar bilionário, milionário. Sendo que a política e a corrupção poderia ter me dado muito mais recurso. Então eu achava isso um absurdo, não tinha condições disso acontecer, não tinha lógica disso acontecer. Mas depois, né, avançando um pouco, parece que aconteceu que saiu uma declaração que eu era o autor do processo. A declaração daquele criminoso que eu vi pela TV dizendo que eu era autor do processo, e mais um cúmplice dele acusando eu disso na delegacia. Isso me deixou muito abalado, porque as coisas vazavam na delegacia e vinham me perseguindo, e estavam perseguindo minha companheira, e estavam me perseguindo, estavam para escutas e coisas assim que estavam me incomodando bastante. Eu já sabendo, e pior, me deixou numa situação desconfortável com o Darinho, porque depois que eu fiquei sabendo disso, a gente se afastou e ficou um clima muito ruim, né? Até pessoas próximas dele tentavam se aproximar, e aí eu com certa desconfiança, e também pessoas da família começaram a tratar um pouco mal, né? Acabou aquela amizade que tinha. Isso me abalou demais. Então eu já comecei a ver que eu já estava sendo tratado como condenado, como criminoso, sem ter nada a ver. O que eu fiz? Como qualquer pessoa que se vê nessa situação, eu com toda a capacidade, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva e sempre fui de resolver meus problemas sozinho. Nunca pedi ajuda para ninguém para resolver meus problemas. Então eu fui atrás, de vez de constituir, e eu reconheço hoje que eu errei. Eu, de vez de constituir uma boa defesa e ter me preparado de forma jurídica para me defender com todas as questões, não, eu fui à frente de procurar esclarecer melhor esse crime, porque na delegacia não havia esforço nenhum de esclarecer o crime, né? A capacidade de investigar da equipe de investigação do meu processo era zero. Eles pararam no meu nome e estavam procurando uma forma de se beneficiar com isso. E aí eu comecei a ir atrás, já que eu sabia, tinha algumas informações privilegiadas, eu quis buscar uma forma. E uma das formas que eu busquei foi tentar entrar em contato com a pessoa que realmente planejou o processo e que foi cúmplice do outro que foi preso, para que ela para que ela se assumisse nesse papel, que ela se entregasse no sentido de reconhecer o erro que ela fez e primeiro que me isentasse.
Essa foi minha vontade e minha interpretação. Infelizmente, essa pessoa relutou quando eu procurei ela. Porque ela já disse que já tinha sido presa, que ela não ia fazer isso, que ela não ia se entregar, que se ela fosse para a cadeia com o próprio pé, ela ia isso. E eu não conhecia muito o crime, não conhecia a cadeia. Eu sei que ela se eximia de responsabilidade. E o que pior, se drogou bastante no processo, então ela ficou totalmente perturbada. E eu tentando buscar uma forma dessa pessoa contribuir e vir esclarecer a verdade, de trazer a verdade para o processo, né? Porque eu era inocente. Só que a delegacia, ou a investigação, tratou isso, a partir da primeira, ela fez uma confissão num DVD que eu entreguei na delegacia. Entreguei porque foi permitido pela pessoa que eu gravei o DVD. Primeiro, foi permitido porque a pessoa se permitiu gravar. Segundo, foi permitido porque ele falou, olha, tá aí, você usa isso em qualquer momento de apreensão e apreensão. E eu falando com o meu advogado, ele achou que era o momento, eu entreguei o DVD. Só que de vez da delegacia tratar isso como uma forma, uma linha de investigação séria, que trazendo um outro sujeito, um outro elemento para o processo, que acho que era o que eu fiz era um papel deles e eles devia ter reconhecido isso e ter tratado dessa forma para tentar buscar esclarecimento do crime, não. Eles passaram a achar que eu tinha cooptado um laranja, usado ele como um laranja para assumir meu crime. Isso que foi um absurdo, porque quando eu percebi isso, aí eu vi a má vontade, eu vi a malícia, a maldade, a crueldade que o pessoal da delegacia estava para com a minha pessoa. Eu vi que havia ali uma conspiração e que eu já não ia mais conseguir me desvencilhar dela. Eu vi que ali havia pessoas podres que estavam buscando alguma vantagem, alguma fama, alguma coisa em relação à minha pessoa. E aí o que aconteceu na investigação? Essas pessoas, eles pegaram e começaram a dizer que se aquela pessoa não aparecesse, eu ia ser responsável, porque agora tinha mais um elemento que eu teria envolvimento com a situação. E eu não tinha envolvimento. A única coisa que eu fiz foi tentar apurar e buscar uma forma de apresentar a verdade dos fatos. Né? Mas foi deturpado isso daí na delegacia. E aí começou a ficar mais tensa a coisa para o meu lado, mais tensa do meu lado, até o momento que eu falei, eu vou tentar trazer então a pessoa, já que o vídeo que eu trouxe com a pessoa não funcionou, eu vou tentar a pessoa. E empenhei todos os meus recursos para trazer a pessoa para que ela falasse a merda que ela fez, que acabou me prejudicando. No meu entendimento eu já estava prejudicado. E aí aquilo já era um desgaste para mim, porque já tinha abalado minha amizade com o Darinho, já tinha me criado muita situação. Mas o que aconteceu foi que quando eu consegui articular para a pessoa se entregar, uma ironia do destino, a gente foi parado numa blitz, indo a caminho de Morato, por talvez alguma caguetagem, alguma coisa que aconteceu, né, sobre os passos, o monitoramento que tinha sobre o nosso passo. A gente foi entregue e as pessoas queriam dinheiro, a polícia que parou a gente queria dinheiro, foi a polícia militar lá em Pirituba, fui buscar ele lá. Aí queria dinheiro, disse que tinha um dinheiro, mas um dinheiro que eu nunca reconheci essa espécie. Tinham 200 mil no carro, eles vasculharam o carro inteiro, desmontaram o carro inteiro, não acharam nada, mas dizia que queriam dinheiro e que queria... E qual era a história? E na época, no mesmo dia que isso aconteceu, foi o dia que o Léo tinha matado o Rodrigo Ferdesoni. Então as pessoas estavam confundindo, parecia que tinha uma confusão também entre eu e o Léo. Então houve uma confusão ali, eu sei que falar de dinheiro, e eu falando não sabia de dinheiro, e falei que desde o primeiro momento, aquela pessoa estava comigo, ela tinha participado de um crime e ela ia se entregar. E isso, aquela própria pessoa também falou isso na delegacia. Então já tinha um clima aí que não era um clima de fuga, era um clima de tentar entregar. Inclusive eu também avisei uma pessoa influente que eu estava fazendo isso, que eu estava indo buscar a pessoa. Então, tudo isso foi a narrativa do processo. Acontece que quando a gente chegou, essa pessoa foi detida e foi confirmada que ela se declarou participante das coisas, na delegacia as coisas começam a mudar. Com a presença dessa pessoa com a outra pessoa, os depoimentos que era para me incriminar, na cariação, foi falado que eu não tinha mais nada a ver. E o depoimento da pessoa que me acusava e me incriminava passou a mudar, dizendo que eu era inocente no processo. Mas o que o delegado e a linha de investigação da polícia fez, muito pelo contrário, começou a achar que eu tinha exercendo influência e poder sobre a primeira pessoa e que eu de fato era o mandante que estava tentando trocar a cabeça e me libertar e me inocentar. E aí o delegado colocou isso, que eu tinha elementos, embora não tinha uma gravação, não tinha uma fita, teve o depoimento, a mudança do depoimento de quem me acusou, teve todo o processo da pessoa assumindo toda a responsabilidade pelo processo, o delegado começou a usar essa estranha teoria de domínio dos fatos para dizer que eu tinha poder para ter participado disso daí.
eu tinha elementos para ter participado disso daí. E com indícios frágeis, né? Pegou que eu estava indo pelo Rodanel, sendo que o Rodanel sempre foi meu caminho, e eu consegui provar isso. Pegou que teve 2 tentativas de ligação no meu gabinete, não teve uma gravação, não tem nada, mas teve 2 tentativas de ligação no meu gabinete, dessa pessoa que planejou o crime comigo na época dos fatos, enfim. Só que eu não ficava, o meu cartão e o meu número de gabinete era livre, e eu não sei o que a pessoa na época dos fatos estava procurando, queria procurar saber comigo. Talvez ela tentou fazer essas ligações na tentativa de procurar ou sondar alguma coisa, mas eles preferiram tratar como se de fato eu fui procurado, embora não tenha nenhuma longa gravação com essa pessoa, nenhuma longa conversa com essa pessoa na altura dos fatos, não tenha nada que corrobore com a minha acusação e minha incriminação. Né? E eu apresentei todas as provas disso, da onde eu estava, porque eu estava, o que eu fiz, eu fui apresentando tudo com a minha defesa. Mas a delegacia foi ignorando e foi tratando na linha de que eu era uma outra participação, que eu era mentor intelectual do crime. E a partir disso, tudo bem, até aí a delegacia, o papel do delegado é esse mesmo. Eu, mano, nunca gostei de polícia, o papel deles era fazer isso mesmo. Né? Para mim, principalmente a Polícia Civil, elas são caça-níqueis, são pessoas que estão aí só para atrasar o lado, a grande maioria só está para atrasar o lado do povo, entendeu? Tem muito talarico, muita gente que não presta no meio desses caras aí, entendeu? Então, assim, essa é a real. E aí, eu peguei... Nunca tive simpatia. Então eu peguei e achei que, bom, beleza. Até que veio a pedido da minha prisão preventiva. Pediram minha prisão preventiva por questão de alegarem que eu estava atrapalhando ali a investigação. Só que o que acontecia? Eu já tinha tido o depoimento da mulher de um dos caras que tinha sido preso, que o marido dela tinha sido torturado, e ela tinha sido torturada. Eu já tinha tido várias informações do que eles estavam querendo minha cabeça, que tinha que dar meu nome de qualquer jeito. Então eu já estava tendo algumas informações que indicavam um complô da delegacia contra a minha pessoa. Quando veio a prisão preventiva, era uma véspera de feriado, então eu me ausentei, porque eu ia me apresentar na segunda-feira, como de fato eu fiz. E me apresentei, eu fui com as minhas próprias pernas à delegacia me apresentar quando veio a minha declaração de prisão. E eu acreditava muito na justiça, que a justiça ia esclarecer isso. Sabia que na instrução, no processo de instrução, no processo de investigação correto, que seria feito em juiz, a verdade viria à tona. Como veio, como de fato veio. Né? Só que, para absurdo, por mais absurdo que seja, eu não sei qual força eu estava lidando aqui, que complô eu estava lidando aqui contra lá no fórum, mas eu tive um promotor que ficou muito apegado e comprando aí, por ser cúmplices, acho que talvez dos delegados, cumprindo comprou toda a versão da delegacia e pediu rigor na minha punição. Né, e me mantiveram preso, eu mesmo tendo o direito de responder o processo de liberdade, mesmo tendo residência fixa, endereço, tendo mandato, eles me mantiveram preso por 7 meses e 19 dias. Né, e eu podendo responder o processo de liberdade, onde inclusive seria melhor para eu esclarecer as coisas, mas não, o juiz daqui não cedia aos pedidos que a gente tinha de responder o processo de liberdade. E parece que o juiz estava bem apegado e o promotor bem apegado. Houve o que eles chamam de ticanas aí entre delegado, promotor e juiz para me prejudicar. Né? Até que esse doutor saiu. O doutor que me mantinha com rigor na lei aqui saiu. E para vocês entenderem o absurdo, o doutor saiu num dia. O juiz substituto que veio substituí-lo temporariamente me libertou. Para vocês verem como que havia um excesso de rigor da parte do judiciário da cidade. É óbvio que ele devia estar incomodado com minhas falas, é óbvio que ele devia ter algum conchavo político na cidade, já estabelecido o médico anterior, o doutor anterior, que ele me prendia por um rigor a mais. Porque quando entrou esse outro juiz, esse juiz de imediato me soltou, me deixou responder o processo de liberdade. Né? E mais engraçado é que esse juiz só ficou uma semana na comarca e na outra semana assumiu um outro juiz. E esse juiz, ele veio todo com uma relação política, querendo se estabelecer politicamente, querendo colocar. E esse juiz veio e com menos de 2 meses que eu estava na rua, né, eu saí em abril de 2016, com menos de 5 meses que eu estava na rua, ele já fez o julgamento do processo, que eu achei que foi feito de forma muito célere, não chegou a apurar e levar em consideração todas as linhas de defesas, as conversas que meu advogado teve no sentido de tentar esclarecer os fatos. Né, ele me chamou lá. E de fato eu preciso reconhecer que quando ele me chamou, eu já senti um clima de instabilidade política vindo do fórum. Porque eu já tinha alguns indicativos de que a coisa não estaria bom para mim lá.
Porque o que acontece? Alguns contatos que eu tinha, contatos privilegiados que eu não vou expor, dizia que havia uma relação muito forte desse juiz que me condenou e com algumas pessoas políticas da cidade, com pessoas da política da cidade. E o que aconteceu, por mais absurdo que seja, mesmo ele não conseguindo, na fase de instrução processual, eles não conseguiram nenhuma acusação contra a minha pessoa de nenhum dos envolvidos e nenhum indício, nenhuma prova cabal que eu participei do crime, e aí eu quero fazer um parênteses, a investigação foi tão porca que existiam outros elementos que não foram identificados no processo, existiam outros elementos que participaram do crime e não foram identificados no processo, mesmo com todas essas lacunas e falhas, né, o juiz me condenou. E aonde eu vejo que a condenação foi uma condenação política? Onde eu vejo que a condenação é uma condenação política? Ele me condenou de forma política, por minhas ideias, pelo meu pensamento, pelo que eu representava e talvez pelo que eu tinha, pelo meu passado. E eu falo isso porque ele fez isso. Porque ele me condenou, olha só, os dois mandantes do processo, um pegou 15 e 16 anos pela dosimetria penal dele. Ele me colocou como outra participação, ele não conseguiu configurar a minha participação no crime, mas me colocou como outra participação e me condenou a 10 anos e 6 meses de prisão. Só que para vocês terem uma ideia, pessoas que esteve no cativeiro com o Darinho, que inclusive deu tiro no Darinho, tentando assassiná-lo, ou seja, com com porte de arma, com tentativa de assassinato e com o sequestro, essa pessoa teve pessoas que pegou 7 anos, 8 anos de pena, que participou do crime. Então olha que absurdo. Eu tive uma pena muito maior do que pessoas que teve um papel muito mais ativo no processo do sequestro. Por isso que eu falo que a minha condenação foi uma condenação política, foi uma condenação tendenciosa, não foi uma condenação justa. Não deveria nem ser condenado, porque eles não conseguiram na instrução refazer nenhuma prova, produzir uma sequer prova, um depoimento contra a minha pessoa. O que teve só foi o que foi feito na delegacia. Na delegacia. Então, esse é o absurdo da situação desse meu processo. E aí os absurdos continuaram se confirmando, porque coincidentemente, após a minha condenação, o país atravessa esse momento estranho de perseguição política contra a PT, contra essas coisas todas. E aí eu fui para o TJ, no Tribunal de Justiça, fazer apelação dessa minha condenação, porque eu pude ganhar o direito de responder em liberdade meu processo. Lembrando que mesmo assim, eu ganhei a eleição de 2012. Né? E aí eu tive o mandato de 2012 a 2016. E quando eu fui com a minha vitória, eu tentei trabalhar justamente na minha defesa e contratei meu advogado e a gente foi para o TJ. E no TJ, aconteceu que eu tive o azar do destino. Né? Eu caí numa Câmara que tinha 5 desembargadores. Dos 5, 3 eram promotores pelo 5º Constitucional, era promotor de carreira, e só tinha 2 juízes. Então já dei um azar aí, porque eu caí numa Câmara de 5, 3 era promotor, e o papel do Ministério Público é o acusador oficial do Estado. O Ministério Público só sabe acusar e incriminar pessoas. Eles são os acusadores que acham que todo mundo não presta, que nada dá certo, que só incrimina. O papel deles é só incriminar. Então eu caí numa Câmara que tinha maioria de acusadores. E no primeiro momento, foi 3, dos 3 na avaliação, tive o presidente da Câmara e mais 2. Né? Esses 2 eram promotores e o presidente da Câmara, da mesa. Eu tive, o voto do juiz de carreira, que era o presidente, foi pela minha absolvição. Mas eu tive o voto dos 2 promotores pela minha acusação. Eu perdi por 2-1 no TJ, na segunda instância. E ao perder na segunda instância, a gente coube embargos pela decisão do voto divergente. E aí eu perdi por 3-2. Justamente os 2 juízes me absolveu e os 3 me condenou. Os 3 promotores. E aí eu entrei e assim, eu queria dar um parênteses que quando eu fui na sessão do Câmara, eu vi um dos promotores, dos desembargadores que me incriminou, falar assim, hoje nós vamos condenar o primeiro petista de muitos que vão ser condenados. Eu ouvi. Eu ouvi o desembargador, não sabia que eu era o réu, eu estava assistindo a sessão, e aí eu ouvi o desembargador falar isso. Então eu já sabia que meu tribunal ali estava sendo um tribunal político de exceção. E não tinha muita esperança no Tribunal de Justiça em São Paulo, porque eu sei que aqui as decisões são muito políticas. Já tinha gente me falado que eu devia procurar deputados para poder articular lá uma absolvição, coisas do tipo, e eu não ia fazer isso. Eu não ia vender minha alma por questão de uma liberdade, de uma inocência que eu tenho certeza que eu sou inocente e da convicção plena que eu tinha de inocência. A diferença é que eu tinha convicção
que eu ia ser absolvido num determinado momento. E a gente teve essa primeira derrota no TJ. No STJ, foi para avaliar lá, e a gente também teve uma derrota apertada. Não tivemos também uma derrota, continuando que a gravação foi interrompida e aí ele deu uma pausinha aqui, eu vou tentar emendar os dois vídeos. Mas voltando, aí no STJ a gente também perdeu porque foi dito que lá só ia analisar o rito constitucional. E apesar da minha condenação ser ilegal e ter declaração de tortura e coisas do tipo, nenhuma das coisas mudou, mostrou que havia vício no processo, erro no processo. Eu fui processualmente tudo foi feito dentro da legalidade e da normalidade. Então no STJ não aconteceu nenhuma modificação dessa sentença. Aí foi para a última instância. A última instância era o STF. A minha relatora era a Rosa Weber, que me dava muita esperança, porque as interpretações dela antes dessa questão do Lula aí era sempre progressista, a favor do direito da presunção de inocência, a favor da crença, né, de que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Ela era dessa linha. Só que eu fui observando, quando começou a se julgar lá, que ela foi mudando a opinião dela por questão da pressão popular no caso do Lula. Então eu já comecei a me imaginar que a coisa não ia dar muito bem para mim a partir dessa nova interpretação dela. E assim, o que é absurdo. Vejam bem, eu não tive no TJ a convicção plena de ser condenado. Eu tive 2 votos de inocência. E como que pode juízes, desembargadores de mesma quilate terem votos divergentes? Não foi unânime minha decisão. Não houve uma certeza absoluta de que eu era condenado e criminoso. Houve 2 que pediram pela minha absolvição. Então aí eu acreditava muito que isso fosse ser levado adiante dessa maneira, que haveria esse levantamento de dúvida no TJ e que no STF seria confirmado essas dúvidas, que não teria como eles me incriminar e me acusar. Poxa, eu sempre fui uma pessoa que lutei pelo bem, sempre fiz coisas. Tem uma história aí, não sou apenas esse processo. Mas infelizmente para a lei só foi apenas o processo que foi julgado. E aí o que aconteceu? Eu perdi agora, dia 26 de setembro, eu perdi por 2 votos a 1. Tive 2 votos contrários, um da Rosa Weber e um outro da pessoa que eu não lembro, e tive um voto de absolvição do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio. Provando novamente que a justiça, estamos em tempos sombrios, que a justiça nesse país não está indo bem, que as coisas não estão sendo tratadas da forma que está. Eu tenho quase certeza que o meu tribunal foi um tribunal político, que eu fui julgado pela minha história política, pela minha biografia, porque não existe no autos provas irrefutáveis e cabais de que eu sou criminoso, que eu cometi esse crime. Mas é isso. Felizmente é o capricho da justiça, eu perdi, vou cumprir minha pena sim, não vou fugir da cadeia, não vou fugir da minha responsabilidade. Infelizmente, vou ficar longe do meu filho, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Vou pagar inocentemente por um crime que eu não fiz. Tenho convicção plena. Eu queria dizer que nos autos, em momento algum, o Darinho me acusou. Ele disse que não acreditava na minha participação nem indiretamente. Foi o depoimento dele em delegacia e que confirmado depois em juiz. E o que acontece? E no entanto, mesmo com tudo isso, os caras querem me guardar, querem me levar, querem me prender. Então beleza, é isso aí. Vocês estão no poder, o direito de vocês é esse mesmo, certo? Queria registrar aí todo o meu ódio, minha abominação, meu desprezo por esse sistema podre, sujo e covarde, que enquanto eu viver, enquanto tiver ar no pulmão, eu vou estar tentando, vou combater essas injustiças, essa covardia desse sistema. Esse país ele está desorientado, esse país ele está sem rumo. Eu acho que as coisas vão ficar ainda muito pior, certo? Mas é assim. Todas as pessoas que lutaram por uma sociedade mais justa, melhor, igualitária e fraterna, foram vítimas um dia de covardia, tiveram que tirar cadeia e prisão. Eu sou mais uma, Quero deixar registrado aqui para vocês, meus amigos e amigas, que assim, a gente vai fazer, vamos tirar da melhor forma possível. O nosso dia a dia lá vai ser sempre pelo progresso, pela paz, pela justiça e pela liberdade. Você está entendendo? A gente acredita bastante aí no fim da exploração do homem pelo homem, e a gente acredita que um dia a gente vai conseguir vencer, certo? Que essas derrotas são derrotas que compõem aí a nossa trajetória, mas que elas não vão fazer abaixar minha cabeça, não vão fazer eu me curvar, não vão fazer eu me render, Quero agradecer todo o apoio, solidariedade e carinho que tenho aí.
Viva a Liberdade, Anderson Livre, certo? Esse movimento, essa hashtag que a gente gostaria que os amigos aí partilhassem, certo? Porque, infelizmente, a gente aí vai pagar por uma coisa que não fez, num sistema podre, hipócrita. Quem conhece minha trajetória e minha história sabe que minha história e minha trajetória foi sempre lutando pelo certo, correndo pelo certo, querendo uma sociedade mais justa, igualitária e humana, né? Mas infelizmente o preço que eu vou pagar é alto, vou pagar aí longe do meu filho, longe das coisas da minha liberdade, das coisas que eu mais amo, né, por capricho e covardia de um sistema que não quer trabalhar a favor da verdade, não quer trabalhar a favor da justiça, quer trabalhar a favor das conveniências políticas, quer trabalhar a favor do mau caratismo, a favor dessa baixaria e covardia toda aí, certo? Então, estamos juntos, 4P, não vou desistir da luta, vamos firme aí, agradeço a todas e todos e até mais, até breve. Ela pode ser longa, mas não vai ser perpétua.